Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã o Tatá, ele pregava sobre a experiência do batismo no Espírito Santo e ele falava que a experiência do batismo no Espírito Santo pode causar várias coisas, choro, né? Sorrir, alegria, rir demais. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu senti fome. Muita fome. Doía de fome. Verdade. Eu lembro que eu estava num retiro de carnaval, né? Tinha ido para a cidade para ir para o carnaval. Para ir para o carnaval. Então eu estava fantasiado para carnaval, né? E chegando lá, no carnaval, chegando muito cedo, o carnaval ia começar tarde, e falaram que tinha um barulho lá no barracão de festa. Eu desci no barracão de festa. E eu vou falar uma coisa para vocês, a pregadora falou de uma tal forma de batismo no Espírito Santo, que me deu fome. Né? Porque gordinho, quando sente fome, vocês já viram, né, gente? Nossa Senhora, sai de perto. E foi a fome, a vontade de experimentar aquilo que ela falou que me deu fome, que eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia, lá num retiro de carnaval, em fevereiro. Bem, que bom que nós estamos aqui, não é verdade? Desde manhã, o Senhor chamando a nossa atenção para olharmos para a nossa experiência e olharmos para a nossa unidade, isso é espetacular, isso é muito bom. E ser comunidade junto uns com os outros e junto com o outro, fazer parte dessa comunidade, construir essa comunidade é melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu quero partir dessas duas reflexões que foram feitas, né, até agora, falando de batismo no Espírito Santo, falando da experiência da unidade, da necessidade da comunidade. Eu quero tomar com vocês e queria que vocês abrisse a nossa palavra deste ano, de Romanos, capítulo 13, o versículo 11, quero, a partir daí, a gente fazer essa reflexão nessa parte da tarde. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se ainda não está rabiscada, escrita, né, faça isso, porque essa é a nossa palavra para esses 2 últimos anos. O último não, né? Do último não, né? Para alguns talvez, sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Que fala para nós então aí, ó. Versículo 11. Tanto mais vocês que conhecem o tempo. Tanto mais vocês que conhecem o tempo, vivemos nesse tempo, porque já chegou a hora de despertar do sono, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando acreditávamos. A noite já passou, o dia já se aproximou, portanto, deixemos de lado os atos das trevas e coloquemos as armas da luz, vivamos decentemente como no dia, não em carícias, embriaguez, não em imoralidade sexual, não em contendas e ciúmes, mas nos vistamos, nos revestimos do Senhor Jesus Cristo e não façamos concessões para os desejos da carne. Esse é o nosso texto e a partir daí eu quero refletir com vocês. Desperta. O despertar. O Tatá ontem e o Marcelo, né, já relembrou um pouco do que o Tatá falava conosco ontem, mas eu quero de novo fazer essa leitura. O Tatá ontem nos lembrava sobre as nossas 2 palavras fundantes, o Êxodo 17, 15 e o Salmo 122. O Tatá, ele fez essa reflexão, colocando para nós aquilo que também o Marcelo nos colocava, né? Que a comunidade javenice, ela tem essas 3 situações, ou tem esses 3 pontos, essas 3 ações que o texto nos apresenta, né? O texto nos apresenta Amaleque,
e Amaleque nós sempre vamos ter, né? Essa é uma consciência que nós temos que ter. Nós estamos dentro de um contexto, e esse contexto é um contexto de luta, é um contexto de combate, mas esse combate se dá na pessoa de Moisés, quando reza, quando sobe o monte para rezar, e o texto deixa bem claro que ele não vai sozinho, né? A oração aqui é a oração da comunidade, mas nós também temos Josué, que é aquele que combate na ação, né? E o Tatá deixava isso bem claro para nós ontem, quando ele falava dessas duas realidades importantes dentro da comunidade: a ação e a oração, ou a oração e a ação. Isso é fundamental para nós. É tão interessante essa questão, porque nós sabemos que a nossa comunidade, a comunidade javenice, desde sua fundação, ou desde quando ela recebe esse nome, né, de javenice, isso lá no ano de 1977, a nossa comunidade, ela vem sendo conduzida, ela vem sendo orientada por palavras. Por palavras. E essas palavras têm nos dado nos mostrado o como que nós devemos seguir, o como que nós devemos fazer, quais são os caminhos que nós temos que tomar, não é isso? Por exemplo, hoje a comunidade está sendo direcionada para esse tempo, que é um tempo de despertar, e o Senhor nos pede para despertar. Eu lembro que o Alexandre, no congressinho, ele falava isso. Ele falava que se Deus está pedindo para nós despertar, é porque nós precisamos. Não é verdade? Se Deus está dizendo desperta, é porque se desperta se faz necessário, né? Mas eu quero aqui fazer uma lembrança mesmo rápida do que o Senhor já tem nos falado. Olha, Tatá ontem, ele falava sobre o ano 2000, quando o Senhor nos deu a palavra do Salmo 122. Ele fez uma lembrança muito interessante sobre essa palavra, porque essa palavra é uma segunda, como ele dizia, uma segunda palavra de nossa fundação. Mas colocando Jerusalém, que é o nosso lugar, Jerusalém que é a nossa comunidade. Mas quando nos foi dada essa palavra de Jerusalém, que é o nosso lugar, que é a comunidade, como que estava essa Jerusalém? Como que essa Jerusalém se encontrava? Quem estava lá no início, lembra que o Senhor também nos deu uma palavra de construção, não foi? Ele disse que essa Jerusalém é uma cidade bem construída, é uma cidade compacta, é uma cidade onde não existe brecha, é para lá que sobem todas as tribos, é para lá que estão os tribunais de justiça, é neste lugar que nós vamos encontrar a paz. Mas como que está essa Jerusalém? Essa Jerusalém estava destruída, então nós começamos um processo. E é tão interessante que o Senhor foi nos dando palavras e fazendo realizar aos nossos olhos, nós enxergávamos isso, que essa comunidade começou então a ser construída, quando Ele disse: subir a montanha, cortai a madeira, reconstruir a casa, texto de Ageu, no capítulo 1, no versículo 8. Essa comunidade que precisava ser construída, sonhada, pensada por Deus, aqui nessa diocese, aqui neste lugar, esta palavra de construção nos levou a uma outra palavra que nós temos bem fixada aqui. O que está escrito aqui? Mesmo, talvez, com essa comunidade ainda em construção, não se afastar dela é necessário. Não se afastar de Jerusalém, que nós encontramos no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. E aqui estamos. Nós estamos aqui. Então, diante desse período de construção, é claro, nós tivemos muitas pessoas que se afastaram de Jerusalém, se afastaram da comunidade. Muitas, não foram poucas não. E a gente pôde perceber também que nesse período,
nós vemos pessoas que se afastaram, mas voltaram, né? Pararam para pensar, colocaram a mão na cabeça e falaram assim: puxa vida, que burrada que eu estou fazendo. E voltaram para a comunidade, mas também existe aqueles que não voltaram. Existe aqueles que não voltaram, que infelizmente nós não sabe o que está perdendo, né? Não sabe o que está perdendo. Olha o que a gente já experimentou hoje, né? Depois disso, o Senhor também disse que era preciso, com essa comunidade construída, para não se afastar dessa comunidade, mas o Senhor disse que essa comunidade precisava reconstruir as suas muralhas. Foi quando nós trabalhamos o texto de Neemias, e assim fizemos. Depois o Senhor olhou para nós e viu que nossas muralhas estavam em processo de reconstrução. Ele disse: agora é hora de alargar as suas tendas. E como que nós crescemos? Como que nós crescemos? Quem aqui é da época em que nós reuníamos 45 pessoas de liderança aqui na onde era o quarto que de vez em quando é das mulheres, de vez em quando é dos homens? E a cozinha era ali na onde é o escritório e que tinha ali algumas mesas, e nós não enchíamos muitas vezes o refeitório. Olha o que nós somos hoje, dá uma olhada para trás. Olha como nós somos hoje. Então nós crescemos, nós alargamos as nossas tendas, começamos a fazer trabalhos que nós não tínhamos antes. Veio as crianças, veio os jovens, veio, outros serviços, outros ministérios que nós não tínhamos, e a comunidade se alargou, e alargou o espaço dessa comunidade. Veio para cá outras comunidades de outras dioceses querendo experimentar a mesma graça que nós experimentamos, cumprindo inclusive uma profecia antiga da comunidade que mostrava que deste lugar, era como se rios se espalhassem não só para os que estavam ao redor, mas também por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Nesse meio todo, o Senhor também pediu para que a gente tivesse cuidado. Cuidado com as vacas magras e cuidado com o demolidor. E que o demolidor ia atacar as nossas bases. Pediu atenção e pediu vigilância. Veja, o Senhor pediu para nós construirmos. Nós construímos. O Senhor pediu para nós permanecermos em Jerusalém. Permanecemos. Aqui nós estamos. O Senhor, Ele pediu para reconstruir as muralhas. E ainda estamos neste processo. Porque sempre, essa reconstrução não parou lá. Essa reconstrução continua. É sempre. O Senhor pediu para nós alargarmos o espaço de nossas tendas, e nós alargamos. Mas o Senhor, a partir daí, Ele muda um pouco o seu discurso. Ou melhor, Ele muda a maneira de nos tratar. Até aqui, o Senhor ajudou-nos a construir. Depois disso, o Senhor foi mexendo conosco. Porque a comunidade, ela não é estrutura. Quem é a comunidade? A comunidade é essa pessoa que está do seu lado. Sem ela, nós não somos comunidade. E o Senhor, nesse período, Ele vai dizer e Ele vai chamar a atenção que essa comunidade que é construída, essa comunidade de onde nós não devemos sair dela, essa comunidade que precisa ter muralhas fortes, essa comunidade que não pode ter fendas, essa comunidade que cresce, essa comunidade que alarga os seus espaços, essa comunidade é preciso ser um só coração. Um só coração. E a partir daí o Senhor disse que para ser um só coração, e a sequência de ser uma só comunidade, essa comunidade tem que ser uma comunidade ousada.
E essa ousadia não pode ser uma ousadia com cara de defunto ou com cara de enterro. Não é isso que o Papa Francisco diz? Que nós não podemos ter a cara do enterro? Essa ousadia tem que ser feita na alegria. E a alegria é algo que hoje nós ouvimos desde manhã. Nós somos uma comunidade alegres, que festeja, que gosta de um pão mortandela com tubaína, que faz discernimento em torno disso, né? Que gosta bastante, né? Sermos ousados e sermos ousados com alegria, mas o Senhor chama atenção mais uma vez que é preciso então voltar ao primeiro amor e ser vigilante. E hoje e agora o Senhor nos diz que precisamos despertar. Nós podemos dizer que nos primeiros momentos dessa construção da comunidade, o Senhor nos chamava a ter e ser e ter cara de comunidade. Não que nós não tínhamos, mas era preciso tornar visível essa comunidade. Essa comunidade precisava ser ousada, essa comunidade precisava voltar ao primeiro amor, essa comunidade precisa de vigilância, mas agora essa comunidade é preciso despertar. E está pedindo isso, como dizia o nosso amigo o Xande, se está pedindo isso, é porque nós precisamos desse despertar. Então dá um cutucão na costela de quem está do seu lado e fala para ele: desperta. E para que nós precisamos despertar? Para que nós precisamos despertar? Nós precisamos despertar para este tempo que o texto nos fala. Esse tempo é tempo de batismo no Espírito Santo. Este tempo é tempo de vida de santidade, de vida no Espírito. Esse tempo é tempo de kairós, é tempo de comunidade. Esse é o tempo. Mas o Senhor vai além. Esse tempo não pode ser um tempo só para nós enquanto comunidade. Esse tempo tem que ser um tempo para a igreja, para todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de um despertar para a vida missionária. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O despertar para essa vida missionária. Meu irmão, na ciência ou no estudo do sono, existe três graus do sono. O primeiro é a sonolência, que tem muitos aqui que já estão nesse processo. Não estão? Tem muitos aí que estão nesse processo. Qual que é a fase da sonolência? Eu já falei isso num monte de comunidade. É aquela pessoa que pesca. Você já viu alguém pescar? Quando está sentado ouvindo um pregador? Eu tenho 2 aqui na frente que são especialistas nisso. Não vou falar quem que é não. Né? Ontem foi preciso dar um tapa na cara de um ali que estava falando e estava dormindo, né, Hamilton? Não vou falar que é o Hamilton também não. O Hamilton dorme, né? Ele desmaia. É aquele processo de sonolência. Sabe aquele processo que você fica sentado, ouvindo alguém falar e vai dando aqueles sons, vai fazendo assim? Processo de sonolência. E tem alguns que faz isso aqui, ó. Que não disfarça. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu conheci alguém na comunidade que era especialista em disfarce para dormir. Chamava Célia Ricotti. A Célia era especialista. O que a Célia fazia? Colocava um óculos escuro, ela fantasiava um sorriso bonito no rosto e ficava assim, ó. Você pensava que ela estava ouvindo, mas na verdade ela estava dormindo. Né? Dormindo. Essa é a fase da sonolência.
Essa fase da sonolência, vai dizer a ciência do sono, ou o estudo do sono, é a transição do sono leve para o mais profundo, em que a pessoa pode ser facilmente despertada, né? Pode ser facilmente acordada naquele momento que ela está vivendo ali, que é um sono leve, é uma sonolência. Mas existe um outro ponto, ou um outro grau do sono, que se chama relaxamento. Essa fase do relaxamento é quando a atividade cardíaca já diminui, o cérebro não, o cérebro continua ainda ali, ó, né? Ligado no 220. Reduz, os músculos vão ficando relaxados, né? É onde acontece muitas vezes o sonho. O sonho faz com que o nosso cérebro continue acelerado. Quem aqui que já dormiu a noite inteira, sonhou a noite inteira, quando acordou arrebentado no outro dia? 90%. Por quê? Está sonhando, tá? O cérebro, batimento cardíaco abaixou, mas o cérebro não. É a segunda fase, que é a fase do relaxamento, quando você relaxa. Mas existe uma terceira fase que se chama de sono profundo. E o sono profundo aqui, ele é caracterizado pelos descansos, tanto da atividade cardíaca, como da atividade cerebral, que os cientistas chamam de o sono da morte. Né? Corta a garganta e não falo quem vive o sono da morte. O sono da morte. Por que eu estou falando isso? Porque se é para nós despertarmos do sono, em qual grau de sono eu, na minha espiritualidade, na minha caminhada, dentro da comunidade, dentro dos trabalhos da comunidade, pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas que fizeram um compromisso de viverem a vida no Espírito, pessoas como nós, porque eu estou falando com liderança, pessoas como nós que se dispuseram e se colocaram a caminho da missão ou em missão, qual grau desse sono você está? Porque o Senhor está pedindo para a gente despertar do sono. Se Ele está pedindo, é porque nós estamos no sono. Se nós estivermos num momento de sonolência, só pescando, é fácil de acordar. Se nós estivermos no relaxamento, é aquele momento assim, tanto faz, sabe? Eu acho que hoje eu não vou não, estou tão cansado, estou com a unha encravada, está chovendo. E olha que tem chovido, não, gente. A Serra de Bom Repouso onde desmoronou inteirinha, né? E como tem chovido. Hoje eu sou maior. Olha, vou deixar para os mais novos, né? Tá chegando juventude, ô glória, vou descansar agora. Relaxamento. Mas existe o sono profundo. Meu irmão, minha irmã, não queira chegar ao sono profundo. Não queira. Porque no sono profundo, olha, pode soltar uma bomba muitas vezes perto da gente e a gente não acorda. Toma cuidado com isso. O Senhor está pedindo para a gente despertar. O Senhor está pedindo. Dentro dessa realidade, nós, como liderança da comunidade Javenice, somos chamados para despertar, como o Tatá dizia de manhã, somos chamados a despertar ao batismo no Espírito Santo, a vivência dessa graça maravilhosa do batismo no Espírito Santo, que nos faz alegres, que nos coloca num caminho de vida no Espírito, mas também nós somos chamados a despertar para aquilo que batismo no Espírito Santo produz, porque o Espírito Santo não vem sozinho, o Espírito Santo não vem sozinho. O Espírito Santo, ele traz aquilo que nós chamamos de carisma, poder. Não é isso que fala Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8? É poder. Derramarei sobre vós um poder, uma força, para quê? Para sermos testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos lugares mais distantes da terra.
Olha, o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, deixa bem claro para nós o porquê que nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Nós não recebemos batismo no Espírito Santo para dizer assim, que maravilha estar mergulhado nessa graça, e agora eu vou experimentar isso. Não, o batismo no Espírito Santo, ele é para nos deixar com o coração inquieto. Inquieto. Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Quem dizia isso mesmo? Quem? O Sr. Mauro. Deus nos dá o Espírito, nos dá a paz, mas não nos deixa em paz, nos dá um coração inquieto, um coração capaz de sair de nós mesmos, de sair de nós, porque batismo no Espírito Santo, ele faz com que a gente perca a razão. E como, diante da missão, diante desse despertar para a missão, como que nós precisamos perder a razão? Porque, quando nós falamos de missão, de ser testemunha, missionários, nós pensamos em quê? Eu vou fazer uma pergunta: o que é missão? O que é missão? É uma missão na grande? Né? O que é missão? Porque quando nós pensamos em missão, nós já nos deparamos para a estrutura da missão. Ou, quando nós falamos em missão, nós pensamos em estruturas missionárias. Vou contar uma história, porque da minha comunidade eu posso falar, não posso falar das outras, mas da minha eu posso. Né? A minha comunidade reuniu esses dias para planejar a novena de Pentecoste. Aí, nós decidimos assim: novena de Pentecoste, nós temos uma cidade grande, então vamos fazer na cidade toda. Então nós marcamos vários pontos na cidade que vai acontecer novena de Pentecoste, certo? Qual que foi a pergunta? Mas nós temos violeiros para todos esses pontos? Estrutura. Não estou preocupado com a missão. A pergunta tinha que ser diferente. A pergunta tinha que ser assim: nossa, mas só isso de ponto de missão? Não podemos ter mais? Não podemos fazer mais? Mas não, temos violeiros para todos esses pontos? Como se o Espírito Santo viesse da viola que era tocada. Eu não sei, eu não estava lá, mas eu acredito que no dia de Pentecostes não tinha violeiro tocando lá, tinha? Eu não sei, não estava lá não, mas, né? Estrutura. Nós ficamos muitas vezes, quando nós falamos de missão, nós pensamos nas estruturas missionárias e acabamos realizando a missão somente dentro dessas estruturas. Eu não estou dizendo que as estruturas não são necessárias, mas elas não podem ser a missão, ou a missão não pode se fechar nelas. Mas vou além. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, ou quando nós falamos de Espírito Santo, nós pegamos o Antigo Testamento, e nós encontramos no Antigo Testamento que o Espírito era dado para pessoas especiais, para missões específicas. Isso no Antigo Testamento. E quando aquela missão era realizada, o que o Espírito Santo fazia? Olha, filho, tchau, estou indo, tem nada a ver com isso mais. Asa para quem tem para voar. Bem, o Espírito Santo era dado para pessoas especiais, para as missões específicas. Agia em determinadas pessoas para uma determinada missão. Terminando a missão, o Espírito deixava aquela pessoa. Em nós, o Espírito é dado de forma permanente para uma missão permanente. Então, o que é missão? Missão é o seu estado de vida. Isso é missão. Onde você trabalha? Qual lugar que você trabalha?
Ou lá no Morangá tem que ser missionário. Entendeu? Aonde você está? Sua família, seus amigos, sua escola, sua faculdade. É ali que você tem que ser missionário. Não existe essa questão, como uma pessoa uma vez disse para mim: dentro da igreja eu sou cristão, fora da igreja eu sou cidadão. Não existe isso. Para nós que temos uma experiência do batismo no Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo que me fez sentir fome, essa experiência de batismo no Espírito Santo que me colocou dentro de uma vida no Espírito, e essa vida no Espírito ela é constante, porque me levam a querer viver uma santidade, a querer ser missionário. Isso tem que transparecer em mim todos os dias, e isso não pode estar fechado dentro de uma estrutura. Nós precisamos despertar para uma ação missionária que seja permanente na minha vida, não só naquele momento em que eu estou dentro de uma estrutura missionária que nós criamos. Eu lembro do Chiquito. O Chiquito coordenou o Ministério Santa Teresinha durante muitos anos, né, Tatá? E o Chiquito era aquela história, Chiquito e Xim. O Chiquito falava assim para nós: vocês estão pensando que as missões Santa Teresinha na sua cidade, ela é a beleza daquele negócio que tem aquele monte de missionário e vem aquele monte de missionário, faz aquele reboliço todo na comunidade. Vocês estão pensando que isso é importante? É também. Mas o importante é o que vocês vão fazer depois. É o que vocês vão fazer depois. E o que vocês vão fazer depois? Se nós não tivermos uma atitude missionária. Para isso, é necessário reconhecer que sou batizado no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo é ser convicto desse batismo. Ter convicção de que sou batizado no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Sim. Eu não vi. Você é batizado no Espírito Santo? Sim. Então o dia que você tiver e alguém chegar para você e falar para você: faça essa missão, e você negar, me desculpe, mas você não é batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo me coloca dentro dessa graça que é de ser testemunha. Testemunha. Eu lembro do início, quando eu comecei na comunidade, chegávamos na reunião de equipe, né, Everson? Nós tínhamos uma reunião de equipe que tinha mais ou menos umas 80 pessoas na reunião de comunidade. E nós tínhamos 26 grupos de oração, quer dizer, nós precisávamos de 26 pregadores toda semana. Nós brigava a tapa para quem que ia pregar nos grupos de oração. Hoje nós fazemos escala. Escala. E tem muitos que falam assim: nossa, estou 2 vezes na escala esse mês. Aí isso aqui ninguém vai trocar comigo? Ô Jesus, né? Meu irmão, minha irmã, ser batizado no Espírito Santo é ter a coragem de Pedro, ao sair da porta, junto com a comunidade, pregar e dizer para aquele povo que estava ouvindo: o Jesus que vocês crucificaram. Não, desculpa a expressão, mas não ficar fazendo biquinho doce, né? Lamentando muitas vezes, querendo ser reconhecido pelas pessoas. Aí canta aquela música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? Dizia um pregador uma vez que nós não podemos ser casquinha de ovo, nós temos que ser cascadura. E é verdade. Tanto que uma das palavras que nós terminávamos nas experiências de oração, o Fanucci fazia questão de ler essa palavra para a gente. Ele dizia: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma
para aprovação. Eclesiástico 2, versículo 1. Ser batizado no Espírito Santo é acolher os carismas. E eu queria que você pegasse a primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, versículo 11. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 e 11. Olha o que diz para nós, São Pedro. Capítulo 4, 10, 11 da primeira carta de Pedro. Dez, 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se quem serve, faça-o com a força que Deus provê. Despertar para os carismas, que é para o outro, que é para a missão, e que nós devemos fazer com a força que Deus provém. A força é de quem? De Deus. Por isso que vai dizer para nós então, Lucas: receberás uma força, e sereis minhas, onde? Em Jerusalém, para nós, na Judéia e na Samaria, para aqueles que são excluídos, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ou para aqueles que conhecem mais ou menos, e nos confins da terra. Acolher os carismas para o outro, e administrar isso com responsabilidade. Com responsabilidade. E tudo isso vai terminar na consciência de que esses carismas é dado para o outro e é exercido então dentro da comunidade. Mais uma vez, sem comunidade, nós não somos missionários. É a comunidade que atesta quem nós somos. É a comunidade quem diz quem somos. É a comunidade que testifica. Porque quando nós pegamos o nosso texto fundante, nós vemos Josué escolhendo os melhores. Nós vemos Moisés, Arão e Hur. E quando nós pegamos o Salmo 122, não diz para nós: vou para a casa do Senhor, ou que alegria quando me falaram, ou que alegria eu sozinho subindo para a casa do Senhor. Não. Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. Veja bem, quero concluir dizendo o seguinte: que esta graça do batismo no Espírito Santo, da vida no Espírito, vida de santidade e comunidade, carisma e missão, faz parte de nossa caminhada. Nós não temos como sair disso daqui. E se nós sairmos disso daqui, nós deixamos inclusive de ser igreja, porque isso também é caminho da igreja. Por isso, a vida no Espírito, o carisma, que resulta na comunidade, só tem sentido se nós sairmos da condição, muitas vezes, que nós vivemos de não ser missionários para uma atitude missionária permanente em nossa vida. E isso nós vamos encontrar nesse despertar. O despertar tem 3 sinônimos. Despertar significa acender. E nós precisamos acender o fogo no Espírito no coração de muitos.
Despertar também significa dar. E nós precisamos dar o poder de Deus através da ação carismática para muitos. Despertar também o sinônimo de gerar. E nós precisamos gerar novas pessoas batizadas no Espírito Santo pela missão. Pela missão. Está disposto a isso? A palavra de Deus diz: ide. Ide. Ide tacar fogo nessa diocese, porque é isso que nós precisamos. Ide. Ide para a nossa missão, porque o nosso carisma é evangelizar e formar a partir do batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito, renovando os membros da nossa igreja diocesana. Ide. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Ide. Se tiver alguém dormindo, dá um chacoalhão nessa pessoa e fala para ela: acorda, desperta, ide. Vamos pedir ao Senhor que renove em nós essa ação missionária. Eu peço para que você fique de pé. Fique de pé. Vamos pedir para o Senhor que nos dê um coração missionário. Um coração capaz de ir a lugares onde a palavra de Deus ainda não é conhecida. Entrar no coração e na família, entrar nas casas de muitas pessoas aonde Jesus Cristo não tem entrado ultimamente. Vamos pedir isso ao Espírito Santo, que suscite em nós o desejo da missão, o gosto pela missão, a vontade de ser missionário, missionária, a vontade de despertar para a pregação da palavra, independente do lugar onde você esteja, que você seja então missionário. Ide, é o que Jesus disse à igreja e é o que Jesus diz a nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.